Boa tarde, bem-vindo, Ivan. Eu vejo essas imagens com bastante tristeza, o tanto de repressão chinesa a famílias aí que a gente vê bem parecido aqui no Brasil com a cena do 8 de janeiro, quando as pessoas foram presas naquele galpão, né? Tinha isso, senhoras, senhores, né? Não tinha tinha crianças, agora eu me lembrei, no galpão tinha criança, tinha cachorro, né? Então é uma repressão desmedida, mas eu queria aqui linkar, que eu acho importante, que o governo brasileiro, o atual governo Lula, está preparando para a emissão, pela primeira vez, dos pandas bonds, né, que é a emissão de títulos da dívida brasileira em moeda chinesa. Então, de certa forma, o governo Lula está financiando esse regime que alguns que vão viajar lá como turismo fala que, nossa, a China é maravilhosa, não tem nada disso, né? Então, é um contrassenso absurdo. Queria que você falasse a respeito, que eu sei que você acompanhou de perto essa questão de emissão e como o mundo inteiro, né, vai enxergar mais uma vez o Brasil apoiando um regime totalitário. E olha, nessas imagens que nós estamos acompanhando aí, e eu peço à nossa audiência que realmente preste atenção nessas imagens, que são raras, não é sempre que alguém tem coragem de filmar uma operação policial na China. Inclusive, até mesmo a esquerdista BBC News publicou a respeito disso. Eu pergunto para a nossa audiência, que ameaça essas pessoas que estão ali no culto podem representar ao Estado chinês? Que ameaça essas crianças podem representar? É um questionamento que nós precisamos, com certeza, fazer aqui, né? A gente vê pela expressão facial dessas pessoas que elas estavam ali apenas pela religião delas. Sobre essa questão dos panda bonds que a doutora Fabiana abordou, bom, na próxima quinta-feira, se o plano prosseguir, o Brasil deve formalizar, né, um pedido aí de compra por parte da China com a moeda local, com o yuan, de títulos da dívida pública do Brasil. Isso é muito raro. Os chineses estão comemorando essa decisão do governo brasileiro, que na prática é um sinal de afastamento dos Estados Unidos e de aproximação da China. É algo que precisaria pelo menos passar pelo Congresso, enfim, que o ministro da Fazenda pudesse dar explicações à Casa do Povo, que é o Congresso, sobre por que o Brasil neste momento está fazendo essa medida. Os defensores desse empréstimo, digamos assim, dizem que é uma maneira de diversificar, não é, o acesso do Brasil a empréstimos, a mercados, e que, olha só, investidores chineses terão mais facilidade em comprar o título da dívida pública do Brasil. Dívida pública essa que só vem aumentando. Doutora Fabiana, é uma jogada extremamente perigosa nesse momento de tensão geopolítica no mundo e que acontece há apenas 3 meses, praticamente 3 meses e meio do primeiro turno das eleições. Essa decisão deveria ser deixada para depois das eleições. Nós estamos acompanhando as pesquisas, é uma eleição que será amplamente disputada com grandes chances da direita vencer, né, através do Flávio Bolsonaro. Então, é uma maneira também do governo Lula, entre aspas, deixar uma armadilha, um compromisso para o próximo governo com os chineses. Agora eu pergunto, a sociedade brasileira está sabendo disso? Porque não é comum, repito, não é normal que um país, não é tão habitual, melhor dizendo, que um país do tamanho do Brasil, com a economia do Brasil, que é assim, a economia do Brasil é grande. Apesar aí do senhor que está do lado, Xi Jinping, a economia do Brasil ela é grande. Precisaria pegar este empréstimo com os chineses? Não teríamos outros mercados, né, mais acessíveis em dólar? E não é porque é uma questão do dólar ser uma moeda norte-americana ou não, mas é a moeda corrente nas transações internacionais. Gostem ou não, o dólar ainda é a moeda mais forte. Qualquer comerciante no mundo prefere receber em dólar do que em qualquer outra moeda. Então, o governo brasileiro vem fazendo esse movimento extremamente perigoso e depois não adianta reclamar se o presidente Trump tomar alguma medida para diminuir essa influência da China em relação ao Brasil, porque essa medida do governo Lula afasta o Brasil do seu habitat natural, que é o Ocidente cristão. Geisiane, devolvo para você.
Deixa eu trazer aqui a tela novamente os nossos analistas políticos. Serrão, antes de passar a palavra a você, quero ressaltar aqui para a nossa audiência que uma das alegações em relação aos cristãos que estão lá na China é a seguinte, ó. Uso ilegal de redes de informação. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque a gente precisa colocar nessa conta que o nosso STF, por exemplo, já declarou abertamente que é admirador do STF, digamos assim, do STF de lá, da China, que admira esse regime. O Barroso já foi lá entender como é que funciona a inteligência artificial e a inteligência especificamente aplicada ao judiciário deles. E no Gilmar Palusa, eu confundi até o festival, eu ia falar Lula Palusa, mas não, esse foi o Gilmar Palusa, eles discutiram inteligência artificial. O Nunes Marques, no TSE, também já deu tom à inteligência artificial. Então, quer dizer, tudo chegando aí, tudo voltado à rede social. Hoje, eles chamam de fake news. Amanhã pode ser o uso da Bíblia. Passo agora a palavra a você, sua pergunta para o nosso querido Lorde. Pontuação importante, Lorde Ivan Kleber, porque a democratização do comunismo parece ser uma utopia tão grande quanto a implantação da honestidade da vida pública brasileira. Mas vamos lá, vamos tentar. O que tem dito o Papa, que é tão crítico do presidente norte-americano, sobre essa questão chinesa? O Vaticano já fez uma posição mais dura em relação a esse problema que acontece com os religiosos na China? Serrão, boa tarde. Sempre uma alegria estar aqui com você também. E olha, só para concluir o que a Geisiane está trazendo, para as pessoas terem uma noção, muitas vezes os fiéis são acusados de desinformação e os pastores também são acusados de alimentar uma narrativa, né, que coloque o país, a China, a ordem social em perigo. Portanto, né, seria necessária essa ação, então, porque a acusação é de que eles utilizam os cultos e as missas para passar desinformação, algo que acontece também na Nicarágua. O posicionamento do Papa Leão XIV, Serrão, ele vem na linha, tentando, melhor dizendo, reverter um trabalho que o seu antecessor, o Papa Francisco, havia estabelecido, ou seja, o Papa Francisco tentou, de alguma maneira, um diálogo com o Partido Comunista Chinês para que os fiéis católicos pudessem ter ali a sua liberdade religiosa garantida. Isso nunca entrou na prática, né? Isso nunca aconteceu na prática e, inclusive, especula-se, né, que essa questão da China seja um dos principais pontos para o Papa Leão XIV, ou seja, ele deve intensificar, ele já vem criticando esse posicionamento, mas ele deve intensificar ainda mais nos próximos meses, porque aquele, aspas, acordo que foi feito com o Papa Francisco, definitivamente não pode ser levado adiante, Serrão, porque era um acordo que, por exemplo, previa a indicação dos bispos da Igreja Católica por parte do Partido Comunista Chinês. E é algo que a atual configuração do Vaticano não pode aceitar, porque vai justamente totalmente na contramão da doutrina da Igreja Católica. Então, o Papa também, além da China, vem criticando muito o que vem acontecendo com os cristãos na Nigéria, no programa de Leste a Oeste, não é? Que vai ao ar aqui sexta-feira comigo, Ana Paula Henke, o Bernardo e o Flávio. A gente vem falando muito do que está acontecendo na Nigéria, na África, e o Papa Leão XIV dá a impressão de estar acompanhando mais